Exu Carangola. Quem é o Senhor Carangola? Exu Carangola é um espírito antiquíssimo, da família dos caveiras conhecidos pelos antigos como Diabo Velho do Mato. Quase não se fala sobre esta entidade quimbandeira, as raízes estão se perdendo cada dia mais. Por isso é fundamental erguer e de alguma forma o fazer vivo neste texto e para o mundo, para que se prolongue o culto a essa entidade. O único caveira capaz de transitar entre cemitérios urbanos e cemitérios indígenas. Entidade especialmente brasileira e guardiã dos recintos sagrados da morte. Preserva no astral as grandes famílias de nosso tronco, mantenedor da tradição afro-ameríndia, o encontro entre o poder mortuário da herança africana e bugre. Dominador dos venenos das plantas na natureza, dos venenos de animais, Exu chamado em hora grande para enlouquecer uma pessoa ou guardar uma pessoa de feitiços. Este Exu é considerado o mais solitário e pode habitar perto de florestações em cemitérios urbanos ou ruínas indígenas onde ficam alçadas velhas. Salve o Diabo Velho do Mato. Desconhecemos manifestação de incorporação deste Exu, não temos relatos ou experiências. Ele é da linha do cemitério ou dos caveiras. Chefe, Exu Caveira, tendo sob sua responsabilidade as ações dos espíritos vulgarmente conhecidos como caveiras, sendo suas manifestações, não para todos estes elementos, na forma de esqueletos. Assim, alguns destes espíritos que se apresentam e se manifestam como esqueletos, porém não todos. O fato que outorgou-lhes o denominativo de caveiras é o simples fato de que estes espíritos trabalham e recebem orientação a Exu Caveira, também pelo fato de que estes espíritos trabalham e recebem suas ofertas dentro dos cemitérios. O SH Exu Carangola foi o Nefilim mais cruel com os humanos, no Império dos Nefilins, seu reino fazia divisa com um dos muitos reinos do SH Exu Caveira, esse no atual estado do Espírito Santo e com o reino do SH Exu Malandro Jogador no estado do Rio de Janeiro. Sua capital se localizava onde hoje é a cidade de Carangola. Assim como a Pomba Gira de Maceió, que adotou o nome do lugar onde reinou antes do dilúvio, ele também adotou o nome que o atual lugar possui hoje. Ele é o mais velho dos 3 filhos que o anjo caído Barcaial teve com a SH Pomba Gira Mirongueira, contarei depois a história dela. Seu reino abrangia as terras onde hoje estão os estados de Minas Gerais e Goiás. Ele criou uma religião e todos do seu reino acreditavam nessa religião, que acabou se espalhando por todos os reinos nefilins. Eles ensinavam que os nefilins eram filhos dos deuses, no caso deuses eram os anjos caídos, e que após a morte aqueles que serviram com fidelidade aos nefilins, ganhavam a vida eterna de deliciais, e os que fossem rebeldes iriam queimar nos poços de pinche no inferno. Uma das maiores honrarias que um devoto poderia ter era se oferecer em sacrifício, ter sua carne comida pelos nefilins. Quem fizesse esse sacrifício, entraria direto no pós-morte como príncipe e teria uma vida eterna só de deliciais. Dessa forma milhares de jovens se ofereciam voluntariamente pelo sacrifício. Morriam com fé de que no além teriam uma vida maravilhosa, se nessa vida servissem de comida pelos filhos dos deuses. O SH Exu Carangola era antropófago. Ele e seus 2 irmãos faziam grandes festivais religiosos, com muita pompa, onde dezenas de jovens eram preparados pelo sacrifício. O povo se reunia diante do templo e assistia os jovens sendo trazidos nus até o altar, onde se ajoelhava diante do SH Exu Carangola para ser degolados por esse. Todos morriam sorrindo, demonstrando no rosto a maior felicidade de poder morrer para alimentar os filhos dos deuses. O que ninguém sabia era que os nefilins davam uma beberagem alucinógena aos jovens e que esses entravam em estado de êxtase, e dessa forma caminhavam felizes pela morte certa. O SH Exu Carangola era necromante e praticante da magia negra, secretamente ele oferecia as almas de todos que ele sacrificava aos demônios do submundo e em troca recebia conhecimentos. Hoje o SH Exu Carangola trabalha na falange do cemitério, junto com o SH Tata Caveira. Ele é um Exu perigoso, sua falange é formada por almas de canibais, os Exus que trabalham na sua linha são feiticeiros malignos. Não é um Exu que se possa facilitar. Quem invocar esse Exu do 4º grau, tem que ter carne crua pra ele comer e cachaça pra ele beber. Se ele ficar contente ele atende o pedido do consulente. Saravá o SH Exu Carangola. Saravá o SH Tata Caveira.
Saravá as almas e o cemitério. A região de Carangola era habitada pelos índios coroados e puris que haviam sido expulsos do litoral pelos colonizadores. As perseguições obrigaram esses índios a deixarem o litoral e a se embrenharem nas matas do rio Paraíba, e, à medida que o povoamento avançava, eles subiram gradativamente pelos afluentes e subafluentes Pomba, Muriaé e Carangola. Para sobreviverem em um meio ambiente desconhecido, adotaram novas formas de vida. Os cabelos, por exemplo, que eram longos quando viviam no litoral, foram cortados devido à floresta densa, surgindo, daí, as denominações dadas pelos exploradores portugueses de arrepiados e coroados. Durante o período colonial, a área geográfica onde hoje se encontra o município de Carangola pertenceu à capitania hereditária do Espírito Santo. No século XVII, o governador da capitania do Rio de Janeiro concedeu as primeiras sesmarias no Vale dos Rios Paraíba, Pomba e Muriaé até o sudeste de Minas Gerais, na atual região da Zona da Mata. Os sesmeiros da região entre os campos dos Goitacazes, Macaé e Carangola foram os irmãos Gonçalo, Manuel e Duarte Correia de Sá. Com a criação da capitania de Minas Gerais e suas 3 primeiras vilas no século XVIII, surgiram as jurisdições territoriais. A vila do Ribeirão do Carmo, atual Mariana, incorporou a área geográfica constituída pelos sertões dos rios Pomba e Doce, o que incluía toda a Zona da Mata. Portanto, primitivamente, a área geográfica de Carangola pertenceu a Mariana. Nos mapas da Capitania de Minas Gerais, de 1780, já consta o rio Carangola com esse nome e o traçado ali delineado demonstra que o cartógrafo tinha conhecimento exato do curso desse rio. Mas constitui ainda uma incógnita, se algum aventureiro ou bandeirante esteve ou ao menos passou por Carangola durante o século XVIII. Durante o século XVIII, a Zona da Mata, onde está situada Carangola, era interditada à exploração econômica, constituía a chamada Zona Proibida para evitar o contrabando do ouro produzido no centro da capitania. A medida governamental visava obter um melhor controle, de forma que o ouro escoasse para o Rio de Janeiro somente através do Caminho Novo. Havia, inclusive, vigilância para evitar penetrações. Mesmo assim, algumas penetrações foram empreendidas por ordem de alguns governadores. 2 dessas, entretanto, aproximaram-se do Vale do Rio Carangola. Em 1734, Matias Barbosa da Silva, o grande explorador e um dos abridores da Picada Goiás, por ordem do Conde das Galveias, atingiu as escadinhas da Natividade, fundando, então, o presídio do Abre-Campo. Dessa forma, um núcleo de povoamento foi instalado a menos de 6 léguas do Córrego da Pimenta, nascente do rio Carangola. A origem do nome Carangola é um enigma. As versões que procuram explicá-la são: cara de Angola, forma de pintura facial dos índios coroados, encarado Angola, uma espécie de capim, e estes nomes teriam surgido depois que o colonizador branco começou a povoar as margens do rio no século XIX. Existem também as versões de origem indígena para o nome: Diabo Velho dos Matos, Capim Redondo e Rio que Arranha. Mas, há alguma possibilidade do termo ser de origem africana. A região que hoje constitui fronteira entre a Costa do Marfim e as repúblicas de Mali e Alto Volta, no século XVII, tinha a denominação de Caracoles. Entre os crentes do candomblé, existe uma entidade denominada Exu Carangola. Estas são as versões existentes, não havendo uma direção a ser indicada como certa. Não se sabe exatamente a data da chegada dos primeiros povoadores de Carangola. Entretanto, a partir das primeiras décadas do século XIX, aventureiros começam a passar pela região em busca de novas terras. Uma versão diz que, no ano de 1805, a vila de Arrepiados foi sitiada por 2 vezes pelos índios arrepiados, e que, para levantar ambos os cercos, o capitão João Fernandes de Lana, ou Lanes, financiou, armou e comandou 2 bandeiras contra os índios. A outra versão afirma que José Lanes Dantas Brandão, vindo de São João Batista do Presídio, atual Visconde do Rio Branco, veio se refugiar nestas paragens, tendo-se apossado das terras banhadas pelo rio São Mateus. Uma das oferendas que pode ser feita a Exu é o padê, uma farinha macerada com dendê. As orações, por sua vez, podem variar de acordo com a necessidade. As oferendas a Exu devem ser feitas em encruzilhadas, pois esses lugares representam a ligação entre 2 pontos diferentes.
As cores vermelho e preto são as que representam Exu e devem ser usadas nos trabalhos. Exu é uma entidade das religiões de matriz africana e afro-brasileira. Em algumas casas, ele é considerado um sentinela e protetor, mas em outras canções é retratado como um mensageiro entre os orixás e os seres humanos. Por hoje é isso, aqui ao lado tem 2 sugestões de vídeos, clique e divirta-se com os conhecimentos sobre Exu. É aí, o que achou? Deixem nos comentários se gostou e o que gostaria de ver no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para as notificações. Tem vídeo novo todos os dias.